Então, pô, você tá muito tempo em alta performance, muito tempo. Eu também quero refazer essa pergunta, eu quero fazer. Me dá aí uns 3 fundamentos para você se manter em alta, porque atingir a alta, difícil. Se manter em alta, mais difícil ainda. Porque quando você sobe, né, você atinge um baita de um resultado. E aí você começa, por exemplo, a deixar que a egocentricidade domine você. Porque quando eu te conheci, eu tô falando aí... início de 2000, quando eu li os teus livros, você já era autoridade top. Palestrei, fui, empresas, eventos fora do país. E aí eu falei, caramba, o Roberto já tá consolidado no mercado. Faz tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Só que a gente tá em 2021. Ó, eu fui um dos últimos eventos teu, que você, acho que o Ricardo me convidou, foi o Now. Aham. Pô, cara, tava lotado de gente, cara. Lotado de gente. Eu tô te falando aí, talvez final de 2019, antes da pandemia. Porque se fosse 2020 ia estar lotado, 2021 ia estar lotado. Então, pô, você tá muito tempo em alta performance. Muito tempo. Eu também quero refazer essa pergunta. Eu quero fazer. Me dá aí uns 3 fundamentos para você se manter em alta, porque atingir a alta, difícil. Se manter em alta, mais difícil ainda, cara. Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que te faz ficar, né? O que te faz ficar? Eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar os atletas de 2021, tem uma live esses dias com o Thiago de 2000, em Sydney. Tem esses dias uma live que tá com Gustavo Borges e Thiago Camilo, né? Sim. Se você for assistir, você vai falar, caracas, ele tava lá. O Brasil não trouxe nenhuma medalha de ouro e eu fui detonado. E você era do time olímpico? Eu era o cara que cuidava da cabeça de todo mundo. Eu cuidava... Do COB? Do COB. Uhum. Tem até um artigo meu que saiu no UOL contando essa história de psicologia, psiquiatria. Eu cuidava de todos os atletas. E, usando a linguagem nossa, teve gente que amarelou? Teve. Uhum. Eu fui super criticado porque eu tinha ido e o Brasil não ganhou nenhum ouro. Sim. Lógico que eu podia falar, sabe o que aconteceu? Fulano ali, tal, não sei o quê. Aquele dia, fulano tava não sei o quê. E por isso que o desgraçado não performou no dia seguinte. Eu segurei sozinho. Então, eu acho que essas coisas, elas no curto prazo, elas te atrapalham, porque de verdade, né? Esse dia eu estava conversando com o Marcos Vinícius Freire, né? Uhum. E a gente estava numa live para a Veja, e eu falando, a verdade é, todas as palestras pós-Olimpíada de 2000 foram canceladas. Eu segurei. Todas. Aí o Marcão falando, ô Chiniachique, e as minhas também, todas foram canceladas. Aí alguém perguntou, tinha uma outra pessoa entrevistando, tipo, é que eu dei tanta entrevista, você achou justo? Eu achei. Eu ter sido cancelado, eu ter sido, nos meus eventos, ter sido cancelado. Porque aqui entre nós, se trouxesse 5 medalhas de ouro, só iria de helicóptero, 10 quilos. Então, a gente tem que ter essa consciência. Sabe assim, se eu ganharia 100 por conseguir algo, eu tenho que sacar que eu vou perder 100 por não conseguir esse algo. Perfeito. Então, eu acho que esse caráter, ele fica forte. Ele fica forte. E, por exemplo, eu fico muito feliz de ver meus filhos com esse caráter, né? O Ricardo alugou um negócio que apareceu outro melhor e ele falou, não, eu vou ficar, porque eu dei minha palavra, né? Por sorte, o sujeito continuou querendo abusar e ele falou, opa, agora eu não quero mais. Mas eu acho que as histórias chegam na frente da gente. E é impressionante como essas histórias chegam na frente da gente. Então a gente precisa cuidar muito das histórias. Sabe assim, hoje em dia eu acho que isso é muito mais... hoje em dia eu acho que isso é mais intenso ainda. As histórias chegam na frente, então Sim. Você precisa... Tá. A outra coisa é, quando a gente precisa analisar estrategicamente a carreira da gente o tempo todo. Tá. O tempo todo a gente precisa analisar na carreira da gente.
Então tem movimentos que as pessoas fazem, eu vou exagerar, como quando uma Xuxa sai nua na Playboy. Você consegue muita grana, muito ibope, mas a perda a longo prazo é grande. Lógico, a Xuxa é uma gênia, então ela conseguiu superar, mas a Marlene Matos recolhendo exemplares nas revistas, nos sebos. Então, quando eu olho a carreira das gerações que vêm, eu falo, puta, cedeu. Não pode ceder. Não poderia ter feito isso, porque antigamente tinha um cara chamado Roberto Carlos. Todo mundo gostava ou odiava Roberto Carlos, mas era Roberto Carlos. Certo. Beatles, todo mundo gostava. Hoje você não tem uma banda. Por quê? Porque o mercado é muito fragmentado. Certo. Então, vou pegar a Anitta. A Anitta fez sucesso em 2019, 2020. Será que ela faz em 2022? Por quê? Porque é muito rápido o que vira moda e o que vira ultrapassado. Então, por exemplo, mesmo eu, às vezes o pessoal lá, o Ricardo, faz isso, faz aquilo. Eu falo, opa, segura um pouco. Eu prefiro fazer menos estardalhaço, mas ficar sólido. Perfeito. Porque alguns movimentos, Batalha de Pirro, né? A Batalha de Pirro foi uma batalha lá da Grécia que o Esparta ganhou. Não, Grécia ganhou, mas morreu tanta gente que logo depois eles foram derrotados. Então a gente precisa sacar isso. Tem vitória que é melhor perder. Entendi. Então esse olhar de longo prazo, de que você quer na tua carreira, como é que você quer na tua marca. Uhum. Eu tenho bastante disso. Eu fico observando, pô, legal, o Joel J daqui a 5 anos, daqui a 4, daqui a 3, daqui a 10. Como que eu quero que ele seja visto? Por exemplo, como marca pessoa é uma coisa muito importante para mim, né? O que as pessoas sentem, pensam quando lembram de mim. Tratar as pessoas hoje, o jeito que você conversa, o jeito que você fala, é muito importante para manter o meu nome na perpetuidade como uma coisa positiva. Porque quando você sobe, né, você atinge um baita de um resultado, e aí você começa, por exemplo, a deixar que a egocentricidade domine você, pode ser que isso não afete hoje o seu negócio ou a sua vida, mas no futuro, viu lá o Joel, aquele cara lá, viu lá o Roberto, aquele cara lá que falou assim, né? Então esse é um cuidado. Eu tenho isso claro, sabe, Roberto? Eu sempre procuro lembrar a história dos meus pais, de onde que eu vim, dos meus filhos, da minha esposa, dos meus amigos. Tá aqui na tua frente e como aluno te fazer uma pergunta, porque a minha pergunta, minha cabeça é assim, você tá 50 anos no mercado, arrepiando, falando de sucesso, passou e vivenciou muitas coisas. Eu quero saber como é que faz pra ficar. Você já acabou de falar. Você falou, olha, tenha claro como é que você quer a tua carreira. Já acessei, tá aqui dentro de mim. Joel, tenha claro como é que você quer a sua carreira. E alguns movimentos. Então, vou dar um exemplo. Um presidente da República foi eleito e teve uma reunião dos líderes. E o combinado era: ninguém vai falar que o Roberto Chiniachik coordenou essa reunião dos ministros, vamos chamar assim. Eu tenho certeza que naquele momento, se eu falasse, sei lá, o jornal ligou, a revista ligou, Roberto, você fez? Fiz. Eu ia vender livro pra cacete, eu ia entrar. Putz, só que quando esse governo, porque todos os governos em um momento explodisse, eu pedi. Quantas vezes eu trabalhei com equipe de futebol e eu exigia entrar pela porta dos fundos? Se alguém falasse, vou pegar trabalhei com o Grêmio, entrando no Deville pela porta dos fundos, e eles foram super bem com o meu trabalho, eu poderia falar, que legal, só que 6 meses depois, 2 anos, cadê o Chiniachik?
Então, você tem que escolher o que aparece, você tem que escolher o que não aparece. Lógico, por exemplo, eu fiz caminhar sobre braças toda a delegação, todos os atletas, todos os dirigentes, antes de embarcar para Sydney. Eu pedi para não falarem que eu tinha feito isso, tinha um contrato, alguém filmou e pôs com a Globo. Foi péssimo. Assim, na hora que a Globo mostrou o vídeo, eu falei assim, que desgraça. Por quê? Puta, naquele dia eu ainda consegui negociar para não ter tanto ibope, só que quando não pegou a medalha de ouro, aquilo estava na mão da Globo. Entendi. Você falou a palavra ego e você está certo. O ego da gente disse, não, eu peguei o ministério, todo mundo ficou ali sentado me escutando, e eu sou o pica da galáxia. Porra, só que você não sabe o que isso vai dar. E você tem que segurar. Assim, algum dia eu quero contar minhas histórias, mas assim, vou contar uma história que a Janete conta. O treinador da seleção brasileira falava abertamente, pessoal, quem tiver amarelando, fala com o Chiniachiki. Quem não tiver amarelando, não precisa ir. Então, a Janete tinha que ir escondida conversar comigo. Tô talvez cometendo até uma indiscrição, mas a Janete contou isso no Now várias vezes. Então, eu fiquei quieto, sabe assim, não é para você... Tem que saber jogar com a tua imagem, mas principalmente eu acho que a gente tem que saber jogar com o ego da gente. Pô, perfeito. Essa foi importante pra galera que tá ouvindo, mas pra mim também foi muito importante. Porque o ego, ele coloca umas enrascadas, você numa enrascada, você só percebe depois, né?